Boa tarde a todos. Então, eu vou começar aqui tentando situar esse... Deixa eu pegar aqui. Aqui. Então, quando a gente começou a disciplina, né, de agricultura geral, o plano de ensino, a gente está seguindo essa ordem. A unidade 1, de conteúdo programático, eu falei de solos, a origem, falei da agricultura, a origem, sistemas de produção intensivo, primeiro bimestre, propriedades físicas dos solos, principais classes, módulo 6, propriedades químicas do solo, módulo 6, que representaria que é a partir desse tópico, propriedades físicas e químicas, fatores de intemperismo, né, segundo bimestre. E hoje, o tópico aqui, na unidade 6, que seria, a gente vai falar na semana que vem, sobre calagem e adubação. Mas antes de falar de calagem e adubação, eu decidi colocar o tópico sobre preparo de solo. Então, hoje a gente vai falar sobre preparo de solo e a conexão com o sistema de cultivo. Então, eu vou apresentar para vocês agora o plano modular, que são 15 dias, começa agora, né? Então, hoje é do dia 28 de setembro até dia 11/10, para que vocês executem as atividades. As atividades, elas serão feitas da mesma forma que a gente viu anterior. As notas, elas serão as médias correspondentes às atividades que vocês responderem no fórum e as questões de múltipla escolha. As questões de múltipla escolha, vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem. Se vocês quiserem tirar 10, sair com 10, dá para fazer. A grande questão é que elas embaralham os itens, tá? Mas vocês podem fazer, eu deixei em aberto para vocês fazerem quanto quiserem até que vocês obtenham a resposta. Eu recomendo que vocês baixem os slides, que vocês leiam os resumos, que vocês vejam os vídeos, para que no momento que vocês estão fazendo as questões de múltipla escolha, o raciocínio fique mais interessante. Se dá sono na hora de fazer a leitura, leia de pé, leia em voz alta, leia em períodos que você está sozinho, desliga o som, ou se isso não te atrapalha, deixa um som bem baixinho, ou deixa um som alto, enfim, usa um gatilho, procura achar o gatilho da melhor forma para você sentar e conseguir se concentrar nessa circunstância, né, que a gente tem, que é uma circunstância à parte dentro do período de pandemia de ensino à distância. O professor, às vezes, eu sinto que não está andando, eu estou querendo estudar alguma coisa, às vezes eu vou lá, volta e meia, eu vou lá procurar técnicas de estudo. Existem pessoas que sabem sobre isso. Às vezes eu vou lá no YouTube e procuro como melhorar o meu raciocínio, como melhorar a minha leitura, como melhorar a velocidade de leitura. Por exemplo, esses dias eu estava estudando sobre como utilizar músicas para melhorar a fluência no inglês. Como melhorar, estudar, usar séries para melhorar a fluência no inglês. E aí vão dando dicas e eu tento aplicar essas dicas. Então aí a gente vai tentando evoluir a partir dessa consulta de outras pessoas. Então os dois links eu já deixei para vocês hoje, dia 29 de setembro, esse link que eu coloquei lá para vocês entrarem. Da semana que vem também, já está lá dentro do Moodle, né? Dessa vez eu fiz um pouquinho diferente. E aí a gente vai falar sobre sistemas de cultivo, tipos de cobertura morta e plantio direto, tipos de implementos agrícolas e revolvimento do solo. Porque é o encontro 1. E outros tipos de implementos agrícolas que a gente vai falar. E na semana que vem a gente vai falar sobre análise de solo e calagem, que seria o tópico principal, né, como eu mostrei para vocês no plano de ensino, os tipos de insumos de calagem, os diferentes tipos de calcário, né, que estão disponíveis na natureza, as formas de aplicação de calcário, né, o calcareador, e as formas de aplicação de adubos, né. E aí eu vou tentar puxar também um pouquinho sobre recomendação de adubação e calagem. Eu vou colocar uns vídeos lá para que vocês consigam pegar no encontro 2. Tá bom? Isso seria
a nossa proposta. Então, hoje a gente está aqui, nesse encontro síncrono. Eu vou deixar um texto. Geralmente, na semana passada, todo vídeo eu fiz um resumo e adicionei lá sobre solos. Recomendo que vocês façam leitura, tentem trabalhar o foco, né? Porque isso vai ajudar vocês a entenderem. Então, para que depois as questões de múltipla escolha elas sejam mais fáceis e que elas sigam de uma maneira mais fluida. Beleza? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Estão me ouvindo ou não? Wilka. Quem está na sala? Arthur, Diogo, Matheus, Taene, Vitor, Wilka, tá tudo certo? Posso continuar? Beleza. Então, Arthur, beleza. Se tiver qualquer dúvida, me interrompe. A aula de hoje é bastante interessante, ela tem tudo a ver com a essência do curso técnico agropecuária, né? A gente falou para vocês sobre a questão da agricultura, e a agricultura ela veio com esse processo em que o homem se fixou num local, e no momento que ele se fixou, ele começou a desenvolver equipamentos, implementos, formas de melhorar o seu trabalho no campo, né? As atividades inicialmente eram manuais, e depois, para ajudar essas atividades manuais, foram criados implementos manuais. Enxada é uma herança desse processo. Enxada, rastelo, o que mais que nós temos? As pás, né? Eu esqueci o nome, aquele que você sabe, lembra o nome? Para cavar buraco? Escavador, será o nome daquilo? São atividades, são implementos manuais, né? E tudo isso ele passou por um processo de evolução, em que antes todo o trabalho era braçal, do homem no campo, em que houve uma migração, houve uma evolução desse processo com a história da Revolução Industrial, com a história da mecanização dos processos agrícolas, tanto do plantio quanto da condução do manejo, que envolve a aplicação de defensivos, de agrotóxicos, para controle de pragas, doenças e plantas daninhas, tanto para os processos de colheita. E aí isso reduziu a quantidade de atividades manuais que eram feitas pelas pessoas. E isso, consequentemente, foi o que deparou com o que a gente chama do êxodo rural. As pessoas migraram do campo e passaram a se concentrar nas grandes cidades. A economia, ela é dividida em 3 setores. Um setor que envolve a profissão de vocês, que é a questão da agricultura, ou agropecuária, né? O outro setor envolve a prestação de serviços. As pessoas saíram da agricultura, que era a grande maioria, então o país era rural, passaram a inserir na prestação de serviços, passaram a se inserir dentro dessas grandes cidades, dentro das indústrias. E isso isso desencadeou um processo social de inchaço das grandes cidades, como a gente sabe. Então, cidades muito populosas, elas têm tem uma série de questões sociais de saúde, de segurança, de educação, em que o Estado não consegue atuar para conseguir fazer com que cada um seja cidadão. Olha que interessante, né? Se aqui no Brasil nós temos mais ou menos 200 milhões, a gente está falando de populoso, né, o quanto populoso que a gente tem, na Índia, por exemplo, que ela é do tamanho mais ou menos do Nordeste, ela tem mais ou menos 2 bilhões de pessoas. Então, para pensar na questão de agricultura, na questão desses 3 nichos que envolvem a economia. Uma vez eu vi alguém falando, né, que na Índia, se você cair, você não cai em pé, porque você fica encostado, tamanha quantidade de pessoas que existem nesse local. Então, o que me chama a atenção é isso, né? Nosso país é tão grande, tem uma extensão continental tão grande, nós temos 200 milhões, e a Índia ela tem 2 bilhões para uma área que é do tamanho do Nordeste. Então, imagine o conflito, os problemas sociais que tudo isso provoca, e a questão de alimento, a questão de trabalho, a questão de saúde, né, que você vai ter como uma consequência.
E isso também acontece para a China e coisas do tipo. Por isso que existem projetos, né, de controle de natalidade em muitos países e coisas. Então a gente vai falar sobre tipos de cultivos e revolvimento, e aí o revolvimento do solo são características que envolvem um tipo de cultivo, um tipo de agricultura que a gente chama de agricultura convencional. A gente vai falar sobre escarificação, né, e subsolagem, seriam sinônimos, aração e gradagem. Então, existem 3 tipos de sistemas de cultivo. O cultivo convencional, que envolve operações de revolvimento, em que você vai preparar esse solo para receber essa semente. Lembrando que essa semente, para ela germinar, ela vai somente germinar por uma indução de um fator, que é a presença de umidade. Lembra, não é água, é umidade. A água significa, lembra que a gente falou que é importante que o solo tenha microporos, tenha ar, tenha oxigênio, tenha espaços, para que as raízes, que é um ser vivo, elas se desenvolvam dentro do perfil, e que elas respirem, elas precisam desse oxigênio. Então, precisa de oxigênio e precisa dessa água livre, em pequena quantidade, em que os nutrientes eles vão ser disponibilizados pelas partículas do solo, pelas partículas físicas do solo, para que eles possam conter o que a gente chama de solução do solo. É na solução do solo que as plantas vão absorver. Então, por exemplo, eu estou tomando esse suco, então eu estou tomando componentes que estão dissolvidos nessa água, nesse líquido. Então, é um suco de maracujá, então extraí a polpa de um objeto e aí eu estou consumindo. É dessa forma que as plantas absorvem, numa forma de solução, numa forma líquida. Se eu aplico uma adubação, na semana que vem a gente vai falar sobre adubação, aplico um adubo sólido, eu vou colocar esse adubo sólido, eu vou dissolver isso na água. Então eu vou as minhas condições climáticas do local vão auxiliar nesse processo de absorção. Beleza? Primeiro de todos esses processos, surgiram a agricultura convencional nos Estados Unidos. Se a gente fizer uma comparação da agricultura dos Estados Unidos com o Brasil, qual que é a diferença que vocês acham que existe? Pode falar, pode desbloquear aí eu não estou podendo ver o... Tem muito mais tecnologia. Eles foram nossos, não só os Estados Unidos, mas os países Então, do hemisfério norte, né? São colonizadores, isso. são mais ricos, beleza? Então, Concordo com você. por isso pode dizer que Pode falar, pode falar. pelo desenvolvimento da tecnologia seja menos invasivo ou mais rápido a colheita e o plantio. Uhum. Na verdade, existiam problemas na agricultura em que eles tentaram resolver com tecnologias de uma maneira mais rápida, né? Esses dias alguém falou, eu ouvi falar que as tecnologias na agricultura que ocorrem, que estão sendo testadas hoje nos Estados Unidos, elas vão chegar aqui no Brasil daqui a 20 anos. Você concorda com isso? Concorda? Ou não? O que vocês acham? Concordo. Pô, E também a questão que os Estados Unidos pode falar. também ele pode impor a que ele quiser. Ele a soja, o milho dele, diferente do Brasil. Então, ele tem mais poder de compra e venda do que o Brasil. Comercialmente eles têm, mas eu acho, você não acha que a gente tem um cenário atual que o Brasil também, em alguns setores da agricultura, por exemplo, não são todos, ele também ele está competitivo e ele tem muito a ensinar também para o mundo, não só para os Estados Unidos. Eu considero que nós somos muito bons em algumas coisas, não todas, no que diz respeito à agricultura, mas que não estamos tão atrás em alguns quesitos, sabe? Por exemplo, quando fala... Esses dias eu vi eu tenho alguns amigos do Paquistão, por exemplo, eu estava conversando com eles falando sobre a história da cristalina, de pessoas que estavam vindo em expedições para aprender a questão das técnicas de cultivo irrigado em pivô central, que o Brasil foi um grande pioneiro, sabe? Aprendendo a ampliar o calendário agrícola.
E aí vem a questão do porquê que eu perguntei da história dos Estados Unidos com o Brasil. É, se você parar para pensar, o nosso clima aqui no Centro-Oeste, vamos falar só do Centro-Oeste, existe uma limitação que é ficar 6 meses sem água. Nos Estados Unidos, eles ficam 6 meses com neve, com muito frio. Então, eles têm um período muito curto para cultivo, e aí eles desenvolvem. Então, eu fico imaginando, parando para pensar, uma questão, o Brasil tem grande área de expansão agrícola, mas um clima favorável, onde a história da agricultura irrigada, e é claro que existe uma série de questões sobre a questão do esgotamento da água, aí tem, envolve a questão de vegetação, cobertura de vegetação, né, áreas que tenham, que sejam bem utilizadas, né, e, com o máximo de potencial empregado na agricultura, e os implementos que existiam, né, que quando eles surgiram para revolvimento desse solo na agricultura convencional, era para esse solo que vinha depois de um período de 6 meses coberto por neve, em que ele tinha 2 objetivos principais. Um era preparar o solo para receber essa semente, ficar mais friável, mais poroso, ter ar, e controlar plantas daninhas, que era para isso que servia. E a diferença entre esse sistema de cultivo, que envolve uma série de operações que eu vou descrever daqui a pouco, do sistema convencional para o mínimo, o que está querendo dizer? Mínimo é o mínimo de operações de revolvimento do solo, para que ele não fique tão exposto quanto ele fica no sistema convencional, desagregado, a ponto que no momento que a água chega sobre esse solo, a aderência entre as partículas ela é mínima. E aí você vai ter sistemas de erosão laminar, em que camadas de solo são retiradas da superfície, ou erosão em vossorocas, em grandes porções do solo. A declividade ela auxilia muito nesse processo de revolvimento dessas grandes porções. E aí isso vai desencadear uma perda econômica, isso vai desencadear um distúrbio, não só ecológico, econômico e ambiental também, né? Entre esses 2 sistemas que ambos, né, no sistema de cultivo convencional e mínimo, existe o revolvimento do solo. Então, se nesses 2 sistemas existia um problema, que era a história da exposição do solo, em Ponta Grossa, que é uma região que é o berço do plantio direto no Brasil, ela é um local onde você tem chuvas, a gente chama de clima mesotérmico, que tem chuva o ano inteiro, não tem períodos de estiagem. E lá, eles têm um sistema em que eles não revolvem o solo por mais de 30, 40, 50 anos. Eles fazem um plantio direto na palha, colocam plantas, essencialmente, de preferência, plantas... existem 2 categorias de grupos de plantas que ficam sobre a superfície dos solos, que são preparo para o plantio. São as adubações verdes, que são representadas por leguminosas, em que elas fixam nitrogênio nesse solo, em que elas decompõem rápido, a qualidade da cobertura morta das leguminosas, das plantas de adubação verde, é menor, porque ela é muito rápida a velocidade de decomposição. E outro grupo são as plantas que a gente chama de cobertura morta, que seriam os capins, aquelas que têm folhas estreitas. Então, existem várias categorias de plantas. Por que elas têm uma íntima associação com o plantio direto? É pelo fato dela ficar muito tempo protegendo esse solo, melhorando as propriedades microbiológicas, as questões de manter a umidade nesse solo, manter condições de biota do solo intensas, e elas ficam muito tempo. Por quê? Porque os capins, eles demoram mais tempo, a palhada que a gente vê nos pastos, né, ela demora mais tempo para ser degradada pelas condições edafoclimáticas. E aí ela vai promover uma cobertura por um maior tempo. Mas nada impede que você possa utilizar os 2 tipos de plantas misturados, em consórcio ou só, mas o tradicional é usar capim, cobertura morta associa a capim, a poácea. Por quê? Porque ele tem muita de um componente químico que a gente chama lignina, e ele vai cobrir, e essa lignina, ela tem uma cadeia longa,
ela é mais difícil de ser degradada. E aí, você vai proteger o solo por mais tempo. Isso, essencialmente, é o plantio direto, tá? Então, plantio convencional em mínimo tem revolvimento. O plantio convencional é um grande número de operações de revolvimento desse solo. O plantio mínimo é um menor número de revolvimento, e o sistema de plantio direto não tem revolvimento. No máximo, tem uma escarificação, e às vezes tem um rolo-faca que corta o solo para colocar a semente no momento do plantio. Abre o solo, né? Abre só uma pequena fatia para cortar o capim e inserir a semente e que ela fique distribuída de uma maneira homogênea e forme um stand homogêneo, uma distribuição homogênea de plantas na área de cultivo extensivo. Vamos falar sobre cada um deles, né? Então, quando a gente fala de sistema convencional, é claro que eu estou pulando aqui a história, né? Porque uma área não cultivada, ela tem uma série de implementos em que você vai entrar, quando você entra pela primeira vez, os arados, eles não são os primeiros implementos utilizados para revolver. Então, você precisa tirar árvores, você precisa tirar raízes profundas, você precisa tirar uma série de vegetais de grande porte, de diferentes portes, para que depois você faça uma segunda operação com esse solo. Então, existe um preparo inicial e um preparo frequente por esses implementos que a gente utiliza, né, depois que retira essa vegetação que recobre essas áreas. Quando eu pego uma área que nunca foi plantada, em que você tem uma floresta, existe uma série de equipamentos que são utilizados, que eu vou falar lá na frente. Então, o sistema convencional é isso, e isso é a essência. Ele envolve essa trituração de todos os resíduos, uma incorporação dos resíduos culturais. Se você plantou milho, se você plantou qualquer outro vegetal na estação anterior, você vai misturar isso, vai quebrar isso pelos diferentes sistemas de implementos de tração mecânica, aqui no caso, né, usando, ao invés da energia do homem, a energia do diesel, né, que é colocado no trator, para que você faça o revolvimento desse solo. E aí você vai fazer essa incorporação, vai fazer controle de plantas daninhas, melhorar a propriedade do solo, e no momento que você propriedades físicas e químicas, e vai incorporar material orgânico. E aí esse solo vai ficar exposto à luz, vai ficar exposto à chuva, vai ficar exposto a uma série de intempéries. Tá bom? Isso é, né, o sistema convencional. E aí, aquilo que eu falei para vocês, se você tem esse solo exposto às chuvas, existe um sistema de inclinação desse solo, existe uma tendência a levar parcelas, e esse aqui é um sistema de erosão decorrente do processo de agricultura convencional. Deixa eu entrar aqui, colocar OK. Tá? Então, você não cobriu o solo, existe prós e contras, né, dentre esses sistemas. Se você não consegue fazer no pré-plantio uma cobertura morta para proteger e ter uma relação mais adequada de conservação desse solo, e até mesmo de todos os insumos que você vai utilizar, a água das chuvas, ou até mesmo a água de irrigação, pode desencadear um processo erosivo como esse na superfície, tá? Então, a gente viu esses dois casos, né? Então, aqui é um processo de preparo do solo, e mediante vários sistemas de operação. Agora eu chamo a atenção não somente para a agricultura extensiva, para plantio de grãos, mas nós temos diferentes sistemas de preparos de solo, que é importante vocês abrirem, quando vocês estiverem andando por aí, né, vocês estão vendo a casas de vegetação lá no fundo, existe um sistema de preparo de solo para a plasticultura, que é cultivo dentro de casas de vegetação, sistema de horticultura, sistema de fruticultura para árvores, né? Você não vai fazer uma operação extensiva numa grande área se você vai plantar uma árvore
em que você vai ter um distanciamento de 3 a 5 metros por planta. Então, é melhor você tratar na cova onde você vai colocar o vegetal, a planta, e o sistema de preparo do solo vai ser diferenciado. Então, pense nas plantas que o homem cultiva. Pense nas formas de você preparar esse solo para receber essa muda, para receber essa semente, para receber o propágulo, para que essa planta se desenvolva e sirva ao homem, porque é isso que acontece. Quando eu cultivo um vegetal, é um vegetal em que eu vou explorar folha, vou explorar semente, vou explorar fruto, vou explorar caule, vou explorar a raiz, né, raiz subterrânea, e isso eu vou colher e vou ter uma matéria-prima. E essa matéria-prima eu vou consumir. O Brasil é um grande exportador, né, muitas espécies vegetais, ele é um líder, é um grande celeiro para o mundo, mas hoje nós temos um pormenor desse processo, que diz respeito ao Brasil deixar de explorar, de vender matéria-prima, porque é mais barata, aquilo que ele planta, colhe e vende para os países do mundo. O Brasil tem que se industrializar mais e, ao invés dele vender a matéria-prima, ele processar. Por quê? No momento que você processa, você agrega valor, você agrega rótulo, você agrega sabor, você agrega a geração de um produto. E isso vai fazer com que ele ganhe mais com com essas matérias-primas que são geradas no mundo. Então, um grande passo que vai estar relacionado ao futuro, né, que é importante para o Brasil conseguir se desenvolver e a gente aumentar nosso índice de desenvolvimento humano, né, IDH, o nosso PIB humano, é que a gente processe aquilo que a gente produz ao invés de vender a matéria-prima. Ao invés de que a gente valorize o mercado interno, em que os produtos de melhor qualidade venham para que nós possamos consumir, não o refúgio, né? Os produtos, o pior. Então, porque esse é um problema, né? O Brasil é um dos países que vem do Brasil. E a gente acaba comprando os produtos prontos, pagando quase 10 vezes mais o valor que a gente vendeu a matéria-prima. Então, seria importante Concordo com você, é exatamente isso. Exatamente, não é uma coisa ilógica, a cara? gente criar o nosso mais caro no produto final. Financeiramente falando, a gente precisa evoluir a indústria, né? E essa indústria precisa estar alinhada e conectada com o sistema de produção agrícola brasileiro, né? Alguns setores, talvez, eles estejam frios, né? Aves, suínos, essa questão de abate de animais, etc., né? Esses aproveitamentos do fruto do abate. Mas com relação a alimentos, eu não vejo assim, não sei dizer um exemplo, ou muitos exemplos que tenham levado o país a esse patamar. Tá? Mas, aqui sobre o cultivo mínimo, ou então, vocês estão vendo a diferença entre cultivo mínimo e cultivo convencional? Na verdade, a olho nu não tem como perceber, mas a grande questão é de que você tire os torrões, em que você nivele, em que você prepare o solo para receber a espécie. Ela é muito direcionada ao tipo de espécie vegetal que você vai colocar. Então, aqui vocês estão vendo sulcos, né? Onde você vai uma plantadeira, ou então, né, dependendo do sistema de cultivo, manual ou não, você vai deixar isso totalmente alinhado ou não. Então, existem operações em que a grande questão, o grande X da cultura, do cultivo convencional, é você deixar ele retinho, a superfície o mais reta possível. Por quê? Vamos ver se vocês sabem o pulo do gato. Por que é extremamente importante? Por que eu faço muitas operações? Não só a aração. Uma única aração, uma única gradagem, único gradagem niveladora, uma única escarificação. Por que eu não faço uma dessas operações só nesse solo? Porque essas... Fala, pode falar. Talvez para ser tão reto, para facilitar o plantio e também para não degradar muito ao solo.
Muito bom. Na verdade, esse processo, para facilitar o plantio, Bom porque também. senão você não vai fazer um stand homogêneo. E uma das questões da agricultura é você colocar as plantas nas mesmas condições em que, se você vai criar uma situação de homogeneidade, você vai ter uma produção também homogênea lá no final, né? Então, se você tiver uma superfície, em alguns momentos você deixa a semente mais superficial, em alguns momentos que você vai fazer o plantio, você deixa a semente mais profunda. Então, as operações, as inúmeras operações, ela tem esse objetivo. A gradagem niveladora, por exemplo, é como se fosse um remate final. Ela tem essa função de você nivelar toda essa superfície para que o próximo processo, que envolve uma ação mais de plantio, né, de cultivo, fitotécnica, que você põe essa semente e que todas as sementes estejam a 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros embaixo do solo pela plantadeira. Tá? Eu já vi situações em que você tinha, por essa questão de tempo, por essa questão de chuva, que você não consegue quebrar os agregados do solo, em que você teve um plantel, um grupo, um stand de plantas. Stand é a mesma coisa que população. Uma população de plantas totalmente desuniforme na área. A profundidade vai estar intimamente ligada com essa questão dessa homogeneidade da superfície do solo, tá bom? Então, então no cultivo mínimo, o significado eu coloquei aqui para vocês, é a redução das operações de revolvimento do solo. O plantio direto envolve isso, olha que maravilha, né? Você vem aqui, você vai vir com um implemento que vai cortar essa área, e aí você vai colocar a semente dentro da palhada. Então você tem uma planta de cobertura, tá vendo? Ele é fininho, isso aqui com certeza é uma gramínea, né? Então ela vai ter mais tempo, pelo menos mais tempo, que eu quero dizer, os 90 dias, os 120 dias que a cultura pede para cultivo e proteção do solo. E aí você vai ter uma série de consequências dessa palhada em termos de umidade, em termos de microbiota do solo, disponibilização de nutrientes, proteção contra pragas e doenças. Em cultivo, eu vou colocar uma foto para vocês mais à frente, em cultivo de hortaliças, a colocar uma palhada de arroz seco, né, casca de arroz, ela inibe a incidência de pulgões. Pulgões não afetam a sua cultura, por causa do tipo de cobertura morta, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais à frente de cobertura morta e que isso é um elemento extremamente importante dentro de uma agricultura que a gente chama preservacionista e que é o sistema de cultivo socialmente aceitável, né, economicamente viável e ambientalmente necessário, né, para que a gente consiga proteger esse solo e ter uma prática de preservação e não jogar dinheiro fora, né? Com todas as operações agrícolas, né? Considerando que a agricultura é uma atividade econômica importante. Tá bom? E sobre essa cobertura morta, que é um elemento importante, né, para o sistema de plantio direto, a gente tem aqui, ó, nesse gráfico, a gente mostra no eixo X os diferentes tipos de cobertura, ó, quinoa, amarantos, nabo forrageiro, milheto, plantas de diferentes famílias botânicas, ó, sorgo, que é um capim, né, sorgo preto, que é outro capim. Vamos ver esse aqui, ó, aquele que apresenta a maior quantidade de matéria seca. Quando falo matéria seca, é maior quantidade de cobertura. Se tem mais matéria seca, mais tempo ela demora para poder decompor. E aí você vai ter aqui, ó, matéria seca, esse aqui é o BRS. Vamos ver o que é BRS. BRS é o milheto. Milheto foi, de acordo com esse artigo, né, que o professor colocou aqui para vocês, foi a planta que teve, olha a quantidade de 5.000, mais de 5.000, né, 5.500 quilos por hectare de matéria seca, ou seja, é uma planta que demora mais, que vai proteger o solo mais tempo do que essa aqui, ó, do que a crotalária. Então, crotalária é uma leguminosa, aquilo que eu falei para vocês. Milheto é uma gramínea. Então,
Crotalária, ela fixa nitrogênio, mas não serve como cobertura morta, por isso que é chamada de adubo verde, e a cobertura morta, ela protege o solo e todas aquelas propriedades que são características do plantio direto. Esse aqui também, ó, vamos ver o que é. SPRE2. Estão vendo? Acharam aí? Não. SPRE2. SPRE2. Aqui, achei. Sorgo preto, ó, que interessante. Já viram sorgo preto? Eu nunca vi. Eu vi milho, né? Os milhos diferentes, de crioulos, né? Mas sorgo preto eu nunca vi. Então ele é uma ótima forrageira e ele tem aqui, ó, 6.000 quilos por hectare. Isso foi feito em Iraí, de Minas, em Minas Gerais, no ano de 1999. Vamos falar agora sobre questão de nitrogênio, né? As plantas também, não só a suplementação de nitrogênio, ela é feita só de uma maneira artificial. A gente compra fertilizantes. Não. Existem plantas, tanto leguminosas quanto adubos verdes, que fixam nitrogênio. Então, essa crotalária, que aqui era ruim, como cobertura morta, olha a quantidade de nitrogênio. Então, agora ela acumula 30 quilos por hectare de nitrogênio. Lembrar que quando eu vejo análise de solo, ele vai me dizer quantos quilos por hectare que eu tenho que colocar de nitrogênio para que a planta, para que a soja, o feijão, a planta que você escolheu para cultivar, ela se desenvolva no seu máximo potencial, baseando na análise de solo. Tá? Vamos ver aqui, ó, qual é a espécie vegetal que tem maior quantidade de fixação de nitrogênio. Então, aqui, ó, Irati 1. Vamos ver o que é Irati 1. Irati 1 é o sorgo Irati. Ou seja, olha que interessante, né? Ele é, ao mesmo tempo que ele é uma boa cobertura morta, ele também fixa nitrogênio, muito mais do que uma leguminosa. Olha que interessante, né? Você tem 2 em 1. Você tem uma mesma planta que protege o solo e que fixa nitrogênio. Ou seja, a gente tem sempre uma ideia de que as coisas são separadas. Ou a planta só serve para adubação verde, ou a planta só serve para adubação nitrogenada, né, que a gente chama de adubação verde, que é feito pelas leguminosas e outras plantas, crucíferas, etc. Ou para cobertura morta, proteger solo, né, ela cresce e você tomba essa planta, você aproveita ela morta, né. Você tem as dupla aptidão numa mesma espécie vegetal, que é o sorgo irati. Então, eu entendo, o termo, conceitualmente, se diz adubação verde, são vegetais, essencialmente pertencentes à família das leguminosas, mas existem outras plantas, em que você planta, em que você explora a planta viva para a fixação de nitrogênio, que é um macronutriente extremamente importante para os vegetais. E, por outro lado, você tem a cobertura morta, em que você explora agora a espécie morta, em que você tem implementos agrícolas em que você tomba, em que você passa ou herbicidas ou dessecantes para cobrirem a superfície. Ou você deixa secar igual o milho. O milho pode ser considerado como uma planta de cobertura morta. O resto da planta. Você colheu o milho safrinha e deixa a palhada na superfície. Isso é uma cobertura morta. Entenderam? Entenderam a diferença entre espécies vegetais para cobertura morta e fixação de nitrogênio? Entenderam que existem plantas que têm as duas aptidões? Entenderam que em geral, eles são muito separados as aptidões. Ou é para fixação de nitrogênio, ou para cobertura morta. Mas existem exceções que eu estou mostrando nesse gráfico aqui, ó. Aqui, ó, dupla aptidão. Dupla aptidão para essa planta aqui, ó. Aqui, ó, dupla aptidão, mas comparativamente com as plantas é bem baixa, né? Essas espécies aqui, ó. São todas espécies de plantas aqui, e aqui a quantidade de material seco. Quanto maior a quantidade de material seca, mais tempo demora para degradar, mais palhada forma para cobrir a superfície do solo. Quanto maior o valor de nitrogênio,
maior a quantidade de absorção. Lembrar que o nitrogênio tem a ver com crescimento. Uma planta grande, viçosa, folhas bem desenvolvidas, elas têm a ver com grande absorção de nitrogênio nesse solo. NPK, N de nitrogênio, né? É um macronutriente, é o principal nutriente mais absorvido pelas plantas do solo. Aqui os exemplos que eu falei para vocês, ó, leguminosas, ervilhaca, tremoço, tremoço veiculoso, xícaro, ervilha forrageira, e aqui exemplos de gramíneas, aveia preta, azevém, centeio, cevada, triticale, né? Centeio, azevém, cevada, trigo, até mesmo trigo, triticale são plantas de cultivo de inverno. No sul do Brasil tem água, eles plantam no inverno. Aqui em Cristalina, em sistemas de pivô, também plantam no inverno. Até mesmo também tem trigo e azevém sequeiro também para abastecer alguns moinhos de trigo aqui próximo. Mas ele sofre muito com a questão da seca, tá? E aqui crucíferas, como nabo forrageiro, eles podem, junto com as leguminosas, ajudar na fixação de nitrogênio. E aqui as diferenças, o que eu quero mostrar para vocês nesse resultado é que em cada local, as leguminosas e as gramíneas, eles podem produzir essa quantidade de fitomassa, que é massa de planta, em maior ou menor quantidade. Olha aqui, para vocês, veio aprender também agricultura aqui. Então, você tem aqui a outras espécies de plantas e a questão da importância. Então, nós temos importâncias regionais. Em cada cidade, você vai ter um comportamento diferente. Aqui, Pato Branco, Pelotas, ó, cidades do Sul, cidades Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? São locais em que vocês vão ter comportamentos maiores e menores da produção de fitomassa. Então, isso é um fator que influencia, local. Outro fator que influencia a produção de fitomassa para a cobertura desse solo é as questões da época de semeadura. Existe, para cada planta, ela sempre vai produzir maior quantidade, dependendo da época. Se você planta tarde, ela vai sofrer mais e não vai expressar o seu máximo potencial. Vamos pegar aqui o guandu. Guandu é uma forrageira, uma planta arbustiva. Ela vai ter... Se você planta dia 12 de novembro, a quantidade de fitomassa produzida, olha a quantidade, muita, né? E ela vai reduzindo se você planta tarde. Se você planta 7, se você planta dia 4 de março, para cobertura da superfície. É uma planta que faz fixação de nitrogênio, é uma leguminosa. Aqui é uma crucífera, é uma leguminosa também, né? Crotalária, todas leguminosas, e que tem quantidades diferentes para produção em toneladas por hectare de fitomassa, e que são influenciadas pela época de semeadura. E isso também vai funcionar para plantas cultivadas. Plantar na época mais tarde, né, errar a época de plantio, existem regulações das estações climáticas, das condições do ano, das condições de luz, umidade, temperatura, condições edafoclimáticas que vão influenciar a planta para expressar o seu máximo potencial. Então, o máximo potencial ele é expressado se você planta na época certa. Esse é o grande ponto, tanto para plantas cultivadas, como plantas que vão ser utilizadas no sistema de cultivo plantio direto. Mais, né, exemplos de safras, né, a safra normal, que é o plantio de verão, e as safrinhas são, às vezes você planta espécies com soja, milho, né, em que você tem, na mesma estação de verão, sobra uma janela que aproveita os regimes de chuva e planta o milho, e aí vai desenvolver um sistema de cultivo que a gente chama de safrinha. Então, isso também vai influenciar nas espécies de sucessão, né? Então, existe soja de ciclo normal, em que na safrinha você pode colocar milheto, aveia, né? Com alguma limitação. Soja de ciclo médio, né? Você pode utilizar essas outras espécies como opções de safrinha, milho, trigo, feijão, sorgo. Deixa eu colocar aqui. Quem que entrou? Isso, saiu? Espera aí, nega, vou falar. Cadê o...
Ele saiu, então? Deixa eu baixar aqui, então. Vamos lá. E aqui são algumas conexões e algumas combinações de espécies vegetais para dar um máximo de potencial e cuidado com o solo. Combinações de milho normal, com milheto, braquiária, aveia, milho precoce, aqui algodão com sorgo, e que isso também vai influenciar nessas sucessões de culturas, né? Tem a ver com a rotação de cultura. Então, com relação à estratégia de manejo de pragas, doenças e plantas daninhas, isso tudo vai ter influência, tá? Ainda mais, olha aqui um sistema de cobertura morta do abacaxi, né? Para não ficar só na questão de cultivos anuais. Você tem uma palhada, né? E provavelmente uma espessa camada de palhada, e que isso vai ter uma influência muito grande em propriedades físicas e químicas do solo, propriedades microbiológicas desse solo, biológicas, né? E que isso vai ter consequência com produção. O abacaxi aqui, começando a produzir aqui. Achei um abacaxi. Aqui nos jardins, né, a história daquilo que é produzido, existem trituradoras em que você acumula. Você sabe que hoje é proibido fazer queimadas, né? Existem sistemas de queimadas. Deixa eu só fazê-lo entrar aqui. Permitir o Arthur. Agora entrou. Seja bem-vindo, Arthur. Em que você pode pegar todos os resíduos. O grande exemplo de sustentabilidade é tudo aquilo que é produzido na propriedade, você devolver, fazer o que a gente chama de ciclagem, os resíduos de origem animal ou vegetal, reutilizá-los, né, ao invés de queimá-los. Isso é uma prática antiga. Por exemplo, a cana-de-açúcar, para fazer a colheita, no passado era manual. E para não cortar os boias-frias, no passado, tacava fogo no canavial. É claro que quando você queima a palhada, você tem gases que são emitidos, a gente chama de gases de efeito estufa, que tem esse efeito de alterações climáticas. Esses fenômenos climáticos que nós temos, El Niño, de superaquecimento em alguns períodos do ano, ou então algumas alterações climáticas de tempestades, isso tudo tem a ver com a forma como o homem faz essa gestão do solo. Além da questão da abertura, né, da camada de ozônio, e que isso vai provocar o efeito estufa, né, e por isso que a gente tem essas questões de aquecimento global. Então, os processos naturais, tudo que nasce, cresce e desenvolve, né, de origem animal ou vegetal, que são orgânicos, eles precisam ser devolvidos para a natureza, precisam ser desintegrados por uma série de agentes, organismos, macro-organismos, minhocas, colêmbulos, insetos, besouros, larvas, e micro-organismos, fungos, bactérias, vírus também existe no solo, tá? E eles vão decompor essa palhada. Então, aqui é um sistema de você incorporar, de proteger, e que isso vai ter um reflexo com a questão da cobertura morta para absorção de nutriente para essa palmeira aqui no jardim. Aqui, a história da palha de arroz, que eu já falei para vocês, ela é muito utilizada em um cultivo extensivo, é praticamente impossível. Mas ela é muito utilizada, se tem um plantio de morango, para a radiação solar, quando bate na palha de arroz, produz radiações refratárias, né, que ela repele as populações, já foi provocado cientificamente que repele populações de insetos. E aí você faz um controle. Então, para horticultura, essa cobertura morta, ela também tem uma conotação de mulching. Então, lembrar que mulching é essa cobertura morta, pode ser de plantas, que demorem muito, como plantas, diferentes categorias de plantas. É claro que os capins, eles vão demorar mais para degradar, mas a gente também pode chamar de mulching essa camada de plástico. Olha, isso aqui, ó, camada de plástico, camada de resíduo de folhas de plantas. No outono caem as folhas, no inverno caem as folhas. Você pode triturar, existem equipamentos que você tritura e produz, ó, material orgânico de grande natureza, ou seja, isso aí que é dinheiro que você está queimando e jogando fora. Então, quando você faz essa incorporação, aqui a questão do plástico, né, que é outra categoria de proteção, controle de plantas daninhas e proteção aqui dentro dos sistemas de plasticultura. Morango é muito cultivado em sistemas de plástico, ok?
Então, mulching são formas de proteção desse solo. Quais são os dois tipos de mulching? Plantas mortas, né, coberturas mortas, e plástico cobrindo a superfície do solo. Qual o objetivo do mulching? Vários objetivos, um deles é a história do controle de plantas daninhas. Ah, professor, até o plástico, principalmente o plástico, controle de plantas daninhas e manutenção de água, e todas as questões que a gente já falou, características biológicas, físicas e químicas, que têm um impacto positivo pela cobertura morta, ou seja, incorporação de material orgânico. Em outras palavras, o mulching, a cobertura morta, essas conexões que nós temos, vertentes ligadas ao sistema de plantio direto, elas são formas preservacionistas do solo e da gente agir, racionalizar, pensar de uma maneira a utilizar os insumos que nós temos na nossa própria, na propriedade, né, no local da propriedade. E eu vou produzir mais porque eu estou aproveitando melhor os recursos que eu tenho disponíveis. Então, agora, numa segunda parte da aula, né, nós temos os tipos de implementos. O preparo de solo. Então, como eu falei no início, usar correntões, motosserras, lâminas desenraizadoras, enleiradores, escavadeiras, eles servem para você retirar a floresta que existe naquela área. Todo mundo, numa área nova de cultivo, vai utilizar esses implementos. E no preparo periódico, que vai estar conectado com o sistema de agricultura, nós temos o arado de disco, arado de aiveca, grade aradora, sulcadores, enxadas rotativas, e a gente vai falar sobre cada um deles. Eu não vou falar sobre o preparo inicial, né, eu coloquei só para que vocês entendam que existem também equipamentos mecanizados, que parem para pensar 100 anos atrás como era difícil você expandir uma área agrícola, né, se não fosse mecanizado, só na base do machado, já imaginou? Tirar as árvores, quantos meses demorava para você tirar as raízes dessas plantas? Então, naquela época, se justificava a história da queimada, né? Por uma questão de sobrevivência até mesmo do homem, porque ele queria produzir alimento e que o processo, ele não tinha energia e força o suficiente para poder arrancar de uma maneira mais imediata, como a gente tem hoje as estratégias mecanizadas para isso. Mas hoje a gente evoluiu, né? Civilizatoriamente, nós estamos muito à frente do que nós éramos há 100 anos atrás, 50 anos atrás, 25 anos atrás. Na década de 90 surgiu a internet, né? Quanto tempo aí, ó. Olha o impacto que isso, a gente está tendo aula graças a um invento que surgiu há quantos? 30 anos, né? 30 anos, isso do ponto de vista histórico, isso é muito recente, né? Então, vamos falar sobre cada um. Então, o escarificador é um implemento, então agora a gente vai falar sobre sistemas mecanizados de revolvimento desse solo de preparo para o plantio. E o primeiro eu coloquei de propósito como início o escarificador, que eles são facas que penetram esse solo. Eu vou colocar um vídeo que ele vai colocar algumas das observações que você tem que ter para tomada de decisão sobre o preparo do solo, e isso vai destorrar. Então, existe um nome chamado de pé de grade, ou solo compactado. Quando você trafega muito com máquinas agrícolas, o peso dessas máquinas, ou vocês mesmos, os caminhos por onde vocês andam, numa trincheira, né, numa floresta, num pasto, aquele local onde você caminha é compactado. Então, esse implemento, essas facas, existem várias categorias, variações, modelos, etc., números em que eles penetram numa profundidade de até 1,5 metro para quebrar esses torrões. Então, inicialmente, vão ficar muitos torrões após a passagem desse escarificador. Então, geralmente, numa área recém-desbravada para a agricultura, o primeiro implemento, primeira atividade agrícola se chama escarificação. Escarificação é a atividade e escarificador é um implemento para preparo desse solo. Tá bom? Existiam, né, alguns arados, né, que alguns têm muitas características, até mesmo meio parecido com o escarificador. Coloquei aqui de propósito, porque no passado era feito assim, manualmente, né, ou interligado a um boi, a um cavalo, né, eram implementos de tração animal
para revolvimento desse solo e melhoria das propriedades físicas, químicas, enfim. Tá? Então, aqui existia até implementos que eram feitos de madeira. Ó. A base aqui é de ferro e o resto tudo de madeira. Que interessante. A gente chama isso de arado de passeio. Ele era antigo e ele poderia ser feito totalmente de madeira ou totalmente pelos ferralheiros, né, de metal. Né? Então, seria o que era no passado a agricultura num sistema de tração animal para uma agricultura num sistema em que a energia deixou de ser a tração animal para os combustíveis, para o diesel, né? Os combustíveis fósseis que a gente utiliza hoje no sistema de mecanização. Então, se antes você tinha uma grande quantidade do homem no campo trabalhando, hoje com a mecanização você reduz as operações manuais e tudo é feito por máquinas, né? Tudo não, né? Porque, na verdade, quando eu falo de tecnologia, e até mesmo o próprio smartphone, tudo aquilo que você utiliza para melhorar a sua vida, ela, na verdade, são protótipos bastante rudimentares do que representa o cérebro humano. Então, na verdade, são cópias do cérebro humano para tentar melhorar a nossa qualidade de vida. Então, algumas se aproximam muito do que é, mas elas dependem muito de uma alimentação, dependem muito de uma série de tomadas de decisão, né? Os programas de computador para resolver questões, os aplicativos para resolver questões do nosso cotidiano, problemas do nosso cotidiano, eles são cópias bastante rudimentares do cérebro humano. Né? Possivelmente, nunca a gente vai conseguir reproduzir de uma maneira totalmente completa toda a fantástica e abundante possibilidade que representa o cérebro humano. E aí a gente vai dar um salto, né, de arado. Então, a gente falou descarificador é o primeiro, um tipo de arado, outro tipo de arado. Então, eu posso usar esse arado com os dentes, né, se eu tenho muita pedra, né, se eu tenho muito material, muita planta, né, planta daninha, eu posso utilizar com dentes, né, um arado de discos ou de arrasto, que também pode ser. Ele pode ter dentes ou ele pode ser totalmente liso, e aí imaginem, o diâmetro desse arado de disco ele tem a ver com a profundidade do sistema radicular que você quer, da espécie vegetal que você quer cultivar. Se vai ser uma planta, né, o milho ele pode chegar até 50 centímetros de profundidade, se o preparo do solo for adequado. Então, esse diâmetro ele tem a ver com a profundidade que ele vai enterrar. Então, ele tem alguns pesos, né, algumas trações para justamente ele se aprofundar no solo. E para pensar, né, as propriedades físicas do solo, elas vão estar intimamente ligadas a isso. Um solo arenoso, um solo argiloso, a quantidade de energia que você vai gastar de diesel para movimentar isso, né? Quanto mais resistência o solo tiver, mais energia o trator vai ter que gastar, ou seja, vai gastar mais diesel para fazer a operação de revolvimento desse solo. E aí nós temos essas duas variações do mesmo implemento de revolvimento. Então eu posso fazer 1, 2, né, mais no sentido de você homogeneizar, mas mesmo assim a superfície vai estar irregular nessa aração, né, nesse arado, e essa quantidade vai variar da questão do poder aquisitivo, do que você tem disponível, a quantidade de discos que estarão acoplados no seu trator para fazer esse revolvimento. Lembrando que o trator, a energia vai estar vinculada a ele, o direcionamento e o controle, em múltiplas operações agrícolas, em que elas vão ser diferenciadas pelos tipos de implementos como esses que eu estou colocando para vocês aqui, que vão estar conectados a esse trator, em que há necessidade de regulagem para que ele expresse o seu máximo potencial. Outro tipo de arado, de revolvimento, aqui se você perceber, né, você tem parcelas em que você joga o que está embaixo para cima e vai expor isso ao sol, desculpe. E aí a gente chama do arado de Ayurveda.
Então, esse aqui tem um formato um pouquinho mais cilíndrico, esse aqui um pouquinho mais cônico, né? Em que ele vai jogar o solo, aquilo que está para baixo, ele vai jogar para cima. E olha que interessante aqui, uma associação do arado de Ayveca com arado de disco dentado. E ele pode ter, eu esqueci de falar para vocês, ele pode ser reversível ou não, ele pode se movimentar ou não, de acordo com as irregularidades do terreno, né? Tanto no arado de disco quanto no arado de Ayveca, ou pode ser fixo ou não. Tá? Tudo vai depender das questões de regulagem. Aqui um formato mais cilíndrico, aqui uma outra variação. Aqui uma questão mais individual, né? A de tração animal, arado de corte, né? Aqui você tem o corte e o arado de Ayveca associado a esse corte, né? Inúmeros modelos. Tudo vai depender, isso está relacionado à questão do tamanho da propriedade. Aqui, olha que interessante, né? O arado de Ayveca, gravem essa imagem, ele é totalmente reto, e aqui é o chamado de arado de Ayveca de haste de Baldin. Então ele é todo chanfrado para o solo passar no meio e talvez fragmentar cada vez mais esses torrões. Então o objetivo é fragmentar os torrões. Na olericultura, né, como as espécies são de menor porte, ou então o cultivo é intensivo, você tem as grades rotativas, elas pulverizam muito. Então o rolo-faca é um tipo de implemento agrícola associado a tobata, associado a alguns tratores, em que ele vai ficar mecanicamente girando. Aqui ele fica parado. São implementos que eu estou mostrando para vocês, em que eles não são tão ativos, eles são passivos. O trator passa e o contato do implemento, do escarificador, do arado de disco, do arado de Ayveca, ele vai fazer uma atividade pelo contato, não pelo revolvimento, não por uma energia decorrente do motor do trator, como ocorre nas enxadas rotativas, que são várias facas que ficam girando e que quebram, né, todos esses torrões desses solos, fazendo com que eles fiquem o mais homogêneo possível. Eu preciso ter o mínimo de torrão possível. É isso a característica desse sistema de agricultura convencional, cultivo mínimo, que envolve revolvimento do solo. O professor está falando sobre revolvimento do solo. Aqui os dentes, né, do Ayveca com haste Baldin. Aqui, de novo, vou tirar uma foto com a história da tração animal, né, os primórdios do sistema de agricultura baseando em sistemas mais Aqui o que eu falei para vocês, o rotocanteirador. Então, né, você tem sistemas de plantio de cebola, batata, em que você coloca em canteiros, você tem facas que vão rodando aqui, que vão atuando em 20, não conseguem tanta profundidade. Então, em 20, 30 centímetros, e aí você tem lá, isso aqui é a distância de 80 centímetros, né, ou 1 metro, para a formação dos canteiros, né, arado formador de canteiros, e aqui um arado formador de camalhões, né, ou sucos, parecem, né, uma questão da posição de dois Ayvecas, né. Então, são detalhes de implementos, e aí tem uma variação imensa de implementos que podem ser utilizados. O professor não colocou aqui para vocês, mas é importante que eu diga a questão, em cima dessas grades, existe uma grade muito próxima a essa, em que tem uma barra em que ela vai nivelar, que a gente chama de grade niveladora, ela, na verdade, tem um conjunto de discos que são flexíveis, que tem o objetivo de destorroar como uma terceira etapa. Então, voltando, inicialmente o escarificador, depois os arados, para pegar a parte de baixo do solo, pode ser o arado de disco ou o arado de Ayveca, e depois uma terceira etapa de preparo do solo, que podem, né, eu posso fazer 2, 3 operações de aração, né, com disco ou Ayveca, e no final uma gradagem niveladora para deixar o solo, a superfície toda novinha, que vocês mesmos falaram agora há pouco, todinha nivelada, desculpe, para que eu consiga cultivar. Aqui é um arado formador de canteiros também, ó, as facas aqui, eu não sei se vocês estão vendo, elas vão girar. E aqui, para a gente finalizar, né, é claro, eu não coloquei aqui para vocês, mas existem muitos implementos que são acoplados aos tratores para a pulverização.
Hoje em dia tem tecnologias que envolvem até drones, né, pulverização com drones. No futuro eu acho que vai ser um pouco disso. O futuro vai ser usar o mínimo possível de agroquímicos, né, a história dos mini robôs, né, que na verdade são substâncias químicas, nanopartículas que vão ser usadas nas plantas, que vão circular para controlar as infecções provocadas por patógenos, as infestações provocadas por pragas e até mesmo a quantidade de plantas daninhas que vão competir com as espécies cultivadas. Então, hoje em dia é muito difícil encontrar novas moléculas para controle, né, de fitossanitário, né, que envolve, fitossanidade é isso, é pragas, doenças e plantas daninhas, sistemas de controle que não são somente químicos, né, mas falando do controle químico específico é muito difícil. O que o homem tem feito nos últimos anos são combinações, são épocas, são momentos de aplicação desses produtos mais adequados para tentar o objetivo de reduzir os danos provocados por pragas, doenças e plantas daninhas, e eu tenho um implemento, um pulverizador, tenho pulverizador terrestre, as várias categorias, vou ver se na próxima aula, para complementar, eu adiciono, e as pulverizações aéreas, os drones e os tipos de moléculas que provavelmente o sistema vai ser para essa história de resíduo mínimo possível, né? A história de nanopartículas, nanomoléculas que vão ser aplicadas com objetivo de controle, né? Lembrar que moléculas que são sistêmicas, elas circundam na planta para controlar as pragas, doenças que vocês vão encontrar. E vão matar o patógeno, matar a praga dentro da planta, de uma forma curativa e não preventiva. Tá? E, para a gente finalizar, o símbolo, né, a questão da colheitadeira, não, é claro que eu gostaria que vocês fizessem desdobramentos dos sistemas de cultivo, dos diferentes sistemas de cultivo, das diferentes culturas que são cultivadas pelo homem, a colheita, os sistemas de preparo. Aliás, é isso que eu vou colocar como fórum dessa atividade. Para vocês desdobrarem quais são os sistemas de preparo de solo para outras espécies diferentes da realidade de vocês, que envolvem cultivo extensivo, cultivo de soja, cultivo de milho, algo do tipo, para ampliar o leque sobre os sistemas de preparo de solo, tá? Sistema de plantio convencional, vamos reforçar essa história do plantio convencional, sistema mínimo e sistema de plantio direto, tá? O professor preparou, eu atrasei em 10 minutos um pouquinho hoje, foi isso para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, gosto muito disso, dessa ideia da ecologia, da questão da sustentabilidade, das questões de otimização dos recursos da propriedade, de entender técnicas diferentes e usar isso a meu favor. Eu acho que pessoas inteligentes otimizam, repensam os processos tradicionais em forma de maneira que você consiga obter o máximo potencial dos recursos. Tá bom? O professor vai colocar para vocês lá as questões de múltipla escolha, vou colocar o texto para leitura baseado nessa aula de hoje, vou colocar um outro vídeo que fala sobre o preparo de solo, e um fórum para vocês referente a esse primeiro encontro dessa semana do módulo 7. Ok? Beleza? Muito obrigado pela atenção de todos, Arthur, Diogo, Matheus, Samara, Sandra, Taene, Vitor, Wilka, e aí a gente se vê na próxima aula. Obrigado pela paciência de todos. Uma boa tarde para o senhor. Eu também, Samara. Tudo de bom.